Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Doyle. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia para Iniciando aí a você. segunda-feira. Estava cumprimentando os nossos espectadores, Hélio. Eu te interrompi. Não, estou dando bom dia. Tá certo. No bate-papo com o Hélio Doyle de hoje, o Hélio vai falar do lançamento da candidatura de Jair Bolsonaro, que apareceu com um discurso ameaçador, né? E da decisão inconstitucional do ministro do TSE, o ministro bolsonarista, que proibiu as manifestações políticas no Lollapalooza. Ele vai mostrar os riscos que corremos, né? E ele vai voltar também falando um pouco sobre a corrupção no Ministério da Educação, MEC. E no baú, o Hélio vai na linha aí do Cabo Anselmo, trazendo os traidores, né? Na época da ditadura. Ele vai falar de um goleiro da seleção brasileira que colaborava com a ditadura e, inclusive, frequentava o DOI-CODE. O lançamento da candidatura de Bolsonaro, ele se expressou lá, eu vi algumas matérias falando do bem e do mal, né? A luta entre o bem e o mal, isso foi um dos pontos muito mais destacados, né? Mas, no geral, um discurso muito ameaçador, né, que demonstra aí o nível, como você tem sempre levantado aqui, que será essa campanha eleitoral de 2022, né, Hélio? Negrão, foi um ato político ontem aqui em Brasília. Dizem que havia cerca de 5.000 pessoas, é possível, mas também já houve quem denunciasse, quem contasse, né, que houve pagamento de pessoa, pagamento de passagem, pagamento de alimentação para as pessoas que foram, tudo aquilo que ele critica nos outros, ele fazendo. Mas isso é bobagem, eu não dou importância a essa questão de quantas pessoas tinha e de que maneira. Não é difícil você colocar 5.000 pessoas num ambiente fechado hoje, seja de um lado, de outro, de qualquer candidato. Isso não é relevante. Também eu não acho muito relevante, Negrão, essa questão, fez pré-campanha, é proibido pela lei, não pode. Eu acho que essa lei ela é exagerada, ela é hipócrita, porque você pode falar do candidato, mas você não pode pedir voto, então você finge que não é candidato, não é por isso. Nos termos da lei, eu acho que enquanto a lei estiver vigente, ela tem que ser cumprida naturalmente, mas, nos termos da lei, ele violou a legislação, ele fez um lançamento de candidatura ostensivo. O PL, o partido dele, até tentou mudar o caráter do ato, dizendo que era um ato de filiação, mas, obviamente, não foi isso que aconteceu. O grave mesmo, Negrão, são as ameaças. O Bolsonaro, para variar, usou aquele tom messiânico que ele gosta, como se ele não fosse Messias só no nome, como se ele fosse realmente o Messias que veio para nos salvar do comunismo, para nos salvar do pecado, e como se ele não fosse uma das piores pessoas que tem, assim, em todo sentido, o cara que defende assassinato, tortura, é o cara que defende a família e, obviamente, não respeita a família, está muito claro isso, não vou ficar entrando na vida pessoal dele. Então, ele usa aquele tom messiânico e é ameaçador. É ameaçador. Então, eu vou só ler uma frase assim, talvez esteja ligeiramente deturpada no sentido de não estar totalmente literal. Ele diz o seguinte, que se é para defender a democracia e a liberdade, ele toma uma decisão contra quem quer que seja. Democracia e liberdade no conceito dele, porque ele não defende nem a democracia nem a liberdade. Ele toma diversas medidas e diversos pronunciamentos contra a democracia e contra a liberdade. Isso é visível. Mas ele fala assim, e ele tem a certeza do sucesso é porque o exército está ao lado dele. Né? E a certeza do sucesso é que tem o exército do meu lado. Aí logo depois ele explica, para não falar que ele disse que é o exército brasileiro. Este exército é composto de cada um de vocês. Por que exército? Por que exército? Né? Porque usa o termo militar,
para caracterizar os seus seguidores, aqueles que o seguem. Ora, Negrão, a gente não pode analisar um fato isolado. Pega esse fatozinho aqui, ele falou em exército, é por isso, isso. Não. Nós temos que juntar com os antecedentes, com tudo que ele tem falado. E, obviamente, nós estamos sabendo que, ao se referir a esse exército de seguidores, cada um de vocês, aqueles que estão ali, ele está se referindo às suas milícias armadas. Está se referindo às suas milícias armadas, aos seus seguidores que ele armou durante esses 3 anos de governo, aos policiais, aos militares que já são naturalmente armados e que estão do lado dele. O Braga Neto, o general, não foi lá ontem. O general que foi o fascistão Heleno. O Heleno estava lá do lado dele para pagar de pirata. Triste para um general de exército, triste para o exército brasileiro, para as Forças Armadas brasileiras, ter um general Heleno, papagaio de pirata do Bolsonaro, ali todo tinha do lado do Bolsonaro querendo aparecer na televisão. Muito triste isso, um fim de carreira lamentável para esse general Augusto Heleno. Né? Mas o Braga Neto teve o cuidado de não ir, afinal ele ainda é ministro da Defesa. O general Heleno é ministro também, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O Braga Neto não foi, mas se filiou ao PL. E é o mais cotado para ser o candidato a vice do Bolsonaro. Pode vir a não ser, mas é o mais cotado e se filiou ao PL. Nesse caso, nós teremos presidente e vice do mesmo partido. Se bem que o Braga Neto pode mudar de partido ainda, ele não tem essa limitação de prazo para se filiar. Mas, então, é ameaçador, ele está ameaçando. E quando ele fala, como você citou, que é uma eleição entre o bem e o mal, ele tem toda a razão. Só que o mal é ele. Ele se intitula o bem, mas não, ele é o mal. É uma eleição, não é uma eleição de PT contra Bolsonaro, Lula-Bolsonaro. É uma eleição de democracia versus ditadura, é uma eleição de liberdade versus repressão, é uma eleição de cidadania contra o que o Bolsonaro defende. O bem não é ele é o mal. Agora, ele coloca nesses termos para insuflar seus seguidores, que a gente sabe que são seguidores, são pessoas ou ignorantes, tem muito ignorante, não adianta vir, é o povo, não, são ignorantes, por alguma razão, ignorantes, fundamentalistas religiosos da pior espécie, semelhantes a esses fundamentalistas muçulmanos que degolam as pessoas, são fundamentalistas religiosos, nós não precisamos, não. Religioso, tudo bem, todo mundo tem direito a ter sua religião. Agora, esses fundamentalistas ignorantes, tapados, que seguem o Velho Testamento como se fosse uma coisa atual, esses aí não merecem nenhum respeito de ninguém, não vem com essa que temos que trabalhar essas pessoas. Não, esses aí não adianta, são casos perdidos. Casos perdidos. O negócio é isolá-los. Né? E são milicianos que estão do lado dele. E ele conta com esse pessoal para fazer uma campanha suja, uma campanha violenta. Né? E acho que a gente não pode perder isso de perspectiva, não pode perder isso de vista. E o lançamento dele ontem mostrou isso com toda clareza. E quando você associa isso, Negrão, a ação do PL no TSE, proibindo manifestações políticas no Lollapalooza, você tem o conjunto da obra. Estou silenciado aqui de novo, né? Ô, Hélio, então, é a luta da civilização contra a barbárie, né? É um pouco isso, né? O Bolsonaro representa essa barbárie. Vamos, então, falar sobre a corrupção no MEC, Hélio. O que você traz de novo aí diante desse fato? Ô, Negrão, a corrupção no MEC é um fato que não pode ser esquecido. Né? Ontem eu vi alguns alertas, sempre tem os diferentões, né? Sempre tem os diferentões nas redes sociais. Aí o cara, quando ele vê que a onda toda está em cima do Lollapalooza, da proibição que o ministro, também o ministro do TSE, certamente autoritário, porque é o mesmo que liberou os outdoors do Bolsonaro, poucos dias antes,
aí proíbe manifestação política no Brasil contra a Constituição, desconhecendo a própria lei eleitoral. É um daqueles caras que é colocado lá no Tribunal Eleitoral, nunca estudou legislação eleitoral, não entende nada de eleição, e o cara, de repente, é ministro, ele é substituto do TSE. E um cara, eu examinei o currículo dele, não sou jurista para examinar currículo de jurista, mas você vê que aquele cara foi nomeado para o TSE, para o STJ, a pedido do Ciro e do Cid Gomes, que ele é lá do Ceará, pedido do Ciro Gomes, e endossado pelo Márcio Tomás Basto, que era o cara que cometeu inúmeros erros na indicação de ministros do Supremo e do STJ para o Lula e para a Dilma. O cara que errou pra caramba na escolha de ministros do Supremo, colocou pessoas medíocres lá, pessoas sem personalidade, sem conhecimento jurídico, mas isso é outro assunto, eu já estou fugindo. Mas é que ontem aí os diferentões da internet disseram assim, não, nós só falamos agora de Lollapalooza, esquecemos, o Bolsonaro conseguiu tirar o MEC do foco, tirou, sabe, umas bobagens dessa. Então o Bolsonaro pediu para entrar com ação contra as manifestações políticas do Lollapalooza para esquecer o MEC, umas bobagens dessas. Mas então o caso continua na mídia. E agora descobriram que essas Bíblias, que esses pastores picaretas queriam vender para os prefeitos, e venderam para alguns prefeitos, alguma ao preço de R$ 50 a unidade, outros de R$ 70 a unidade, tinham foto do ministro, né? Você vê que como eu te falei outra vez, é o tradicional batom na cueca, foto do ministro na Bíblia, deles e do ministro. A prefeitura compra as Bíblias, ao preço de 70 cada uma, compra 1.000 Bíblias, imagine R$ 70 mil, se for 1.000 Bíblias, coloca a foto do ministro numa gráfica da igreja em Goiânia, quem imprime é uma gráfica da igreja em Goiânia, aí distribui aquela Bíblia, quer dizer, ainda faz campanha política, usando a Bíblia. A Bíblia não é o livro sagrado? É. Como é que você faz isso? Compusca a Bíblia a esse ponto? Isso é grave, é gravíssimo, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista dos verdadeiros religiosos, que não são esses picaretas. Esses aí são falsos religiosos que querem ganhar dinheiro, como Bolsonaro. Bolsonaro, ora é católico, ora é evangélico, e o cara defende a família, mas você sabe como é o comportamento dele em relação à família, aquele cara que tinha um apartamento funcional em Brasília, e perguntaram para ele por que ele tinha apartamento funcional, ele falou que era para comer mulher. Esse é o cara, o defensor da família brasileira, o cara que ameaça de estupro, diz que não estupra a deputada porque ela é feia. Quer dizer, esse é o defensor da família no Brasil, né? Para esses ignorantes, que são os bolsonaristas. Ignorantes, não vem passar pano em bolsonarista, não. Bolsonarista é essencialmente um cara ignorante. Um cara sem cultura, sem ciência, sem educação, um cara tapado, que não vê a realidade em torno dele e dominado por um fundamentalismo religioso inaceitável em qualquer situação, e venha de qualquer religião. Esse fundamentalismo religioso não pode ser aceito por ninguém. Pois bem, o caso continua, esses pastores estão enquadrados, estão indiciados, pastores, eu tenho um nome, um deles eu lembro bem, que é Gilmar, daqui a pouco você vai ver porque que eu lembro bem desse nome, Gilmar Santos e Arilton Moura, 2 picaretas conluiados com o ministro Milton Ribeiro, que ainda está no cargo, mesmo no governo, sem qualificação, sem respeito, como esse do Bolsonaro, em que o presidente é pior do que todos os seus ministros. Esse ministro ainda está no cargo, é um desrespeito à sociedade brasileira. E o Congresso está calado sobre isso, é também um absurdo. Calado, que eu digo, não é os deputados individualmente, é o Congresso. O idiota do presidente da Câmara, Arthur Lira, e o vaselina, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles já tinham que estar tomando providência, e o Congresso pode tomar providências em relação a esses 2 picaretas. Hélio, você mencionou aí a foto do ministro, né, nas Bíblias. Lembrei da época que eu estudava no primário, ginasial, que vinha... As escolas eram todas... Né, as escolas eram todas ligadas
escolas municipais ligadas a vereadores, escolas estaduais ligadas a deputados estaduais, e o material escolar vinha com foto desses picaretas aí. Então, assim, a escola que eles falam sem partido, né, que é da época da ditadura militar, está voltando a escola com partido, né, com todo esse processo aí de corrupção no MEC, né, Hélio? Você também viu isso, Hélio, quando você era estudante? Não, Você já era grandinho já no golpe, né? não, o material, não, o golpe eu estava no ginásio, né? No antigo ginásio, que era. O próprio MEC imprimia, né, Negrão? O próprio MEC também imprimia cadernos e tal, mas tinha isso mesmo, das prefeituras tinha isso. Naquele tempo, o diretor de escola era indicado pelo prefeito, pelo deputado, né? O diretor de escola. Hoje não, é que hoje ainda não seja, em alguns lugares, mas era um absurdo mesmo, era a politização total. Naquele Era. tempo, nos municípios brasileiros, quando ganhava a UDN, demitia todo mundo e nomeava a turma do PSD. E quando ganhava o PSD, demitia todo mundo da UDN. Então, a política era pior do que hoje ainda, né? Ainda era pior. Alguma coisa a gente avançou, né? Eu lembro Não que existindo esse tipo de coisa, né? Mas era tudo, era todo mundo, era geral, né? O cara já sabia, ganhou o outro partido, vou perder meu emprego, não tinha é, concurso público, né? Essas coisas todas. Então, eu lembro que quando tinha comícios, né, esses donos de escolas, esses candidatos donos de escola, aí a diretora anunciava, amanhã não precisa vir de uniforme. Então, a gente sabia que a gente já ia para esses comícios e encostava ônibus e até caminhão para recarregar alunos para esses comícios. Mas vamos para o baú do Hélio, né? No baú do Hélio, o Hélio vai trazer hoje aqui uma informação interessante, né? Um goleiro da seleção brasileira que colaborava com a ditadura e chegava a frequentar o DOI-CODE. Quem é esse sujeito aí, Hélio? Vamos ao baú? pois é, Negrão, eu lembrei desse fato por duas razões. Primeiro, que no último nós falamos do Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo, que foi agente da ditadura, infiltrado em organizações de esquerda, levou a muitas prisões, muitas torturas, muitas mortes. Cabo Anselmo faleceu recentemente, e por causa dele, e também de um detalhezinho do nome de um dos pastores picaretas aí, da turma do ministro Milton Ribeiro e da turma do Bolsonaro, porque já se provou que eles eram frequentadores do palácio, amigos do filho do Bolsonaro, mas o nome dele é Gilmar. Infelizmente, Negrão, estou falando do grande goleiro, um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, talvez o maior que o Brasil já teve, um dos maiores do mundo, que foi Gilmar dos Santos Neves. Goleiro bicampeão mundial, foi campeão mundial em 58 e 62 pelo Brasil. Né? E ele já faleceu em 2013, ele teve um infarto, teve AVC e morreu. Ele jogou, Negrão, ele jogou. Primeiro, acho que ele começou no Jabaquara, um desses times menores de São Paulo, Jabaquara, se eu não me engano. Depois ele foi para o Corinthians, 51 a 61, ele estava no Corinthians. Então, quando ele foi campeão mundial em 58, ele era do Corinthians. Aí ele foi para o Santos, ficou no Santos de 62 a 69, foi bicampeão mundial em 62 pelo Santos. E pelo Santos ele também ganhou o Campeonato Mundial de Clubes, ganhou Libertadores, depois o Campeonato Mundial de Clubes. Então foi um grande goleiro, indubitavelmente foi um grande goleiro. Eu me lembro que na Copa de 58, que eu acompanhei pelo rádio, garoto ainda, mas a gente acompanhava pelo rádio, eu me lembro que ele foi fantástico. Ele sofreu 4 gols em todos os jogos, sendo que os 4 gols foram os 2 últimos jogos, na semifinal e na final. Ele estava invicto. Até chegar à semifinal, ele não tinha levado nenhum gol. E só de passagem, Negão, ele tinha um substituto, um reserva, que nunca entrava, não jogou nenhuma vez nas Copas, mas era o reserva dele, que também era um grande goleiro do Fluminense, o Castilho. Castilho era um grande goleiro que tinha a fama de sortudo, eu não sei por que chamavam de leiteiro naquela época, o goleiro que tinha muita sorte, que a bola batia na trave e tal, era chamado de leiteiro. O Castilho tinha fama de leiteiro. Mas o que interessa mesmo nesse caso desse baú, Negrão, é que, para uma enorme decepção de muita gente, inclusive a minha, que sempre fui um fã do Gilmar,
né, é que ele colaborava, depois que ele deixou o futebol, ele passou a colaborar com a ditadura, com o DOI-CODE, com a repressão. Ele casou com uma moça, filha de uma pessoa rica, daquela família, sabe aqueles políticos Czar? Tem o Ricardo Czar, daquela família. E ele acabou tendo duas concessionárias de automóveis. Sabe o que ele fazia, Negrão? Ele lavava veículos, fazia documentação falsa para os veículos, para militares e policiais. Porque, naquele tempo, quando os policiais ou os militares da repressão, pessoal do DOI-CODE, das Forças Armadas, eles apreendiam bens dos presos. Eles prendiam as pessoas, e essas pessoas, muitas vezes, as próprias, ou não eram nem as pessoas, às vezes as próprias organizações tinham comprado carro, tinham comprado veículo para fazer suas ações, para fazer suas movimentações, e tinham dinheiro. Dinheiro, muitas vezes, claro, geralmente fruto de assaltos, fruto de roubos. Né? Isso aí é a história que a gente já falou aqui, né? Eram chamadas expropriações. Eles não entregavam aquilo tudo, não, sabe, Negrão? Era assim, o cara aprendia, eu vou dar um número fictício, obviamente, o cara aprendia 1 milhão num aparelho, o aparelho eram os esconderijos, né? Os apartamentos, as casas, pegava 1 milhão, ele pegava ali 200 mil e entregava lá na polícia, ó, apreendemos aqui 200 mil. Os 800 mil eles dividiam lá entre eles. E eles ficavam ricos, muitos militares e policiais ficaram ricos assim. Eles faziam a mesma coisa com os veículos. E aí esses veículos tinham documentação, ainda que fosse muitas vezes uma documentação falsa, mas tinha uma documentação. O Gilmar arrumava a documentação para esses militares e policiais ficarem com os veículos que eles roubavam. Era roubo, eles estavam roubando, eles roubavam. Mas pior do que isso, ele frequentava as instalações do DOI-CODE. Eu não sei se ele frequentava lá para resolver os seus negócios, né? Resolver problema lá com os torturadores, com os assassinos, mas ele frequentava lá e comentava fora, isso aí tem testemunha, Juca Kfouri levantou esse assunto, tem testemunha que mostra que ele comentava sobre os presos, sobre as torturas, sobre os espancamentos, ou seja, ele era totalmente um cúmplice daquilo. Né? Quer dizer, um goleiro que foi um cara brilhante na seleção brasileira, reconhecido mundialmente, fazendo esse papel de cumplicidade com torturadores, com assassinos, no terrível DOI-CODE, onde tanta gente foi torturada e tanta gente morreu. E aí, Negro, você vê que a coisa não era boa mesmo. Um filho dele, ele parece que teve 2 filhos, um filho dele foi condenado uma vez por ofensas antissemitas. Ele chegou para um judeu e disse que Hitler tinha razão, Hitler devia ter matado eles todos. E ele foi condenado por essas ofensas, um filho do Gilmar. Então, isso aí que eu queria contar hoje. Você vê como a ditadura que a Bolsonaro e outros querem trazer de volta, como ela mexe até com o caráter das pessoas. Não é, Negrão? Porque você pode ter sua posição política, ter posição política legítima, pode ser de extrema direita, de extrema esquerda. Agora, defender ou ser cúmplice de torturas e assassinatos de adversários políticos, né? Eu não estou falando, eu sempre friso isso, uma coisa é você matar em combate. Está combatendo, mata e morre. Agora, friamente, em salas de tortura, assassinar a sangue frio, depois dizer que foi atropelamento, depois dizer que o cara se suicidou, né? Isso aí é falha de caráter muito grave. E, infelizmente, o Gilmar incorreu nisso, né, Negrão? Então, infelizmente, muita gente, inclusive próximos da gente, né, familiares, do círculo de amigos, estão embarcando nessa. Né? Então, essa construção do mal também está aí, né, nesse caráter dessas pessoas que a gente se surpreende. Né? Foi um ídolo, né? Foi um ídolo para muita gente, para a sua geração, para outras gerações. Gilmar de Djalma Santos Bellini, do Orlando Didi. Era a Então, defesa do Brasil. Histórica, né? E, enfim, e assim a gente termina o nosso bate-papo com o Hélio de hoje, com o Hélio Dório de hoje. Vamos voltar a esse tema no baú. Acho que tem muita coisa aí no baú do Hélio que vai sair aí. Tem Folha de São Paulo, né, Hélio? Folha de São Paulo, que
que também colaborou com a ditadura. Eu acho que o Hélio, a gente vai incluir isso aí na pauta, e tem outros também aí que a gente se surpreende com as atitudes, né, que foram tomadas no passado. Um bom tema aí para a gente prosseguir com o baú. Obrigado a você que nos assistiu aí. Obrigado, Hélio. Obrigado a todo mundo. Quem está aí na TV 61, faça a sua inscrição, nos ajude aí a impulsionar o nosso programa. E na TV 247, a mesma coisa. O pessoal está querendo chegar ao 1 milhão e vai chegar logo, logo, com a sua ajuda e de nós todos. Um grande abraço para todo mundo. Até mais, Hélio.